Fala galera, meu nome é Lucas Portela, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou responder tudo o que você precisa saber sobre pensão alimentícia, então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou responder a sua dúvida. E na barra de progresso desse vídeo aqui, se você colocar o seu dedo ou o seu mouse aqui em cima da barra de progresso, você pode ir diretamente para a dúvida que você deseja saber a resposta. Então é só clicar aí que você já vai ser direcionado diretamente para a resposta que você veio buscar nesse vídeo. E vamos à primeira pergunta então. A primeira coisa então que a gente precisa saber sobre pensão alimentícia é que ela decorre geralmente de um divórcio. Então um casal aí se separa, deixando filhos, e esses filhos acabam ficando desamparados por um dos genitores. No nosso país é muito mais comum que os pais abandonem esses filhos afetivamente, então o abandono afetivo paterno é muito mais comum no Brasil, porém isso não impede que uma mãe, que uma genitora também pague pensão alimentícia para um filho que ficou com o pai, por exemplo, como a gente vai ver mais para frente. A segunda dúvida que muitas pessoas têm é sobre o valor da pensão alimentícia. Muita gente acredita que o valor é sempre 30% sobre o valor do salário mínimo ou sobre os sentimentos do alimentante, né, do genitor que vai pagar a pensão, mas isso não passa de um mito, porque a nossa lei, a nossa legislação não estabeleceu qualquer limite percentual ou numeral para decidir o valor da pensão. Pelo contrário, é o juiz analisando cada caso quem vai decidir o valor da pensão, sempre analisando um critério que a gente chama de binômio da possibilidade versus necessidade. Como assim? O juiz analisando ali cada caso, analisando o seu caso, ele vai ver a possibilidade do genitor, do alimentante em pagar um valor e vai ver a necessidade da criança em receber aquele valor. Então, digamos que uma mãe aí esteja pedindo de um pai R$1.000. Essa mãe tem que provar que a criança necessita desses R$1.000 para pagar a escola, saúde, educação, enfim. E o juiz vai analisar se o pai, se o genitor ali possui possibilidade de pagar esses R$1.000. E como eu estava falando sobre possibilidade de pagamento, né, o binômio possibilidade e necessidade, a terceira dúvida que surge é em relação ao desemprego. O que acontece quando uma pessoa que paga a pensão, né, quando essa pessoa é alimentante, ela fica desempregada? A pensão ainda é obrigatória? E a resposta é sim. Em tese, o desemprego não vai desobrigar ninguém a não pagar a pensão vai continuar sendo obrigatória, vai continuar sendo devida, mas o que você pode fazer, isso vai responder muitas dúvidas suas, se você for a pessoa que recebe a pensão, a pessoa que paga a pensão, é entrar na justiça, é entrar com uma ação, com um processo que a gente chama de ação revisional de alimentos. O nome parece difícil, mas essa ação serve justamente para a gente revisar, para a gente analisar de novo, né, para o juiz olhar de novo para o valor da pensão. Então, se você é o pai que paga a pensão e você está sem condições de pagar, você vai procurar um advogado ou a defensoria pública e vai entrar com essa ação e vai pedir que o juiz extingua a obrigação de pagar a pensão. A gente chama isso de exoneração da pensão, e essa ação revisional ela serve para três coisas. Ela serve para exonerar a pensão, ela serve para aumentar a pensão e ela serve para diminuir a pensão. Agora, se você for a mãe, por exemplo, que recebe a pensão e o seu filho está precisando receber mais dinheiro, as necessidades do seu filho aumentou, por exemplo, ele foi para uma escola particular, você não tem condições de pagar mais a mensalidade da escola somente com o valor que você já recebe, você pode procurar um advogado ou defensoria pública, entrar com essa ação revisional de alimentos e pedir que o juiz aumente o valor que você já recebe, porque comprovadamente, e isso você vai ter que comprovar para o juiz, as necessidades da criança são maiores e esse pai, esse alimentante, tem que pagar um valor maior. E por fim, voltando ao caso do pai, né, pra gente dar um exemplo de diminuição, digamos que um pai ficou desempregado, mas ele tem uma poupança, então ele pode continuar pagando o valor que ele já pagava para o filho, mas esse valor ficou muito puxado, ele precisa que esse valor seja diminuído. Então ele pode entrar com a mesma ação na justiça e pedir que o juiz analise o valor da pensão, ele vai ter que comprovar que os rendimentos dele caíram, que ele está desempregado, e o juiz vai então diminuir o valor que ele antes pagava, ou esse valor vai ser menor, e esse pai vai ter condições de adimplir com essa obrigação de pagar a pensão. E a quarta dúvida que surge em decorrência de tudo isso é: o que acontece se eu deixar de pagar a pensão alimentícia? Se você for o alimentante aí, né, a mãe ou o pai que tem o dever de pagar a pensão e você não o fizer, você não o pagar, você pode ser preso ou presa, isso todo mundo sabe, e você também pode ter os seus bens expropriados para que esses bens sirvam para pagar o valor da dívida. Inclusive, essa é a única hipótese de prisão civil aqui no Brasil. É civil porque não é criminal, não envolve crime, mas essa é a única maneira de você ser preso aqui no nosso país caso você deixe de pagar uma dívida. Como que funciona tudo isso? Se o pai ou a mãe ele deixou de pagar as 3 últimas parcelas, as 3 últimas pensões devidas, ela pode ser presa, ele pode ser preso. Mas se essas dívidas já estão em atraso e não são as últimas 3 parcelas, por exemplo, imagine que você pagou as 3 últimas parcelas, mas você tem uma parcela lá de novembro do ano passado que não foi paga. Essa parcela em atraso, que não está dentro desse prazo de 3 meses, não enseja prisão, ela não vai te deixar preso. Então, se você pagou as últimas 3 pensões, mas existem outras em atraso, você não vai ser preso por causa disso, mas você pode ter os seus bens
bens expropriados. E o prazo da prisão que uma pessoa pode ficar presa é 90 dias, de 30 a 90 dias, e caso essa pessoa seja presa, mas ela pague ali imediatamente o valor da pensão que ela está devendo, ela vai ser liberada automaticamente. E outra dúvida que as pessoas têm é: se eu tiver preso, se eu for preso, eu ainda tenho que pagar a pensão? E a resposta é sim. O fato de você ser preso não vai te eximir, não vai te livrar de pagar a pensão alimentícia. A quinta dúvida é: até quando eu posso receber pensão alimentícia? Como regra geral, uma pessoa, um alimentado, só pode receber pensão até os seus 18 anos, porém é possível sim receber após 18 anos, quando essa pessoa somente estuda, ou até ela completar 25 anos. Como assim? Imagine que você é um filho ou uma filha aí que receba a pensão, mas você completou 18 anos e você não trabalha, você não tem da onde tirar rendimentos para te sustentar, e você está indo para uma universidade. Você vai continuar recebendo, você tem direito de receber a sua pensão até os seus 25 anos ou até a data da sua formatura, o que vier primeiro. Então, você está na universidade, se você se formar com 23 anos, você para de receber a pensão. Agora, se você está na universidade ainda com 25 anos e você completou 25 anos e você ainda não se formou, você também vai perder o direito de receber a pensão. É sempre até a data da sua formatura ou até os seus 25 anos, o que vier primeiro, repetindo. Agora, é possível, existe a possibilidade de receber após os 25 anos? E a resposta é sim, mas não como regra. Existem alguns julgados aí no nosso país, né, na nossa jurisprudência, que a gente chama, que permitiu que casos muito isolados, né, por exemplo, uma pessoa que terminou a faculdade e quer fazer uma pós-graduação e ainda não tem um trabalho, nesse caso existem julgados que decidiram a favor do alimentado, né, e que permitiu que essa pessoa continuasse recebendo pensão até ela terminar a sua pós-graduação. E também é possível que um filho ou uma filha aí continue recebendo pensão sem exatamente um limite de idade, quando essa pessoa tem necessidades especiais. Por exemplo, ela é portadora de uma doença que exige que ela receba alimentos, né, pelo resto da vida ou até determinada idade. Então é possível nesses casos que o juiz aí flexibilize a regra geral, que é dos 18 anos. A sexta dúvida é se é possível que os avós paguem pensão. E a resposta é sim. Eu sei que vocês já viram alguns casos sobre isso, mas essa situação ocorre quando o pai ou a mãe não tem condições comprovadas de pagar a pensão. Então, voltando lá atrás, imagine aí que o pai está sendo cobrado, ele não tem de onde tirar, ele está desempregado, ele não tem renda, ele não tem grana para pagar uma pensão alimentícia, e ele entra com aquele pedido que eu falei para vocês, que é a ação revisional de alimentos, e ele pede a exoneração da pensão, ele se livra da obrigação de pegar a pensão. Então aquela criança ali vai estar abandonada de certa forma, sem ter de onde tirar, sem ter de onde se alimentar. O que a mãe dessa criança pode fazer é pedir pensão para os avós, né, para os sogros daquele pai, daquele genitor, pedindo que os avós paguem as pensões. O juiz vai sim deferir, porque quando o genitor direto, né, o genitor, a genitora não tem condições de pagar a pensão, o juiz pode sim deferir que os avós ou os sogros, né, paguem a pensão para aquela criança que precisa ser alimentada. A oitava dúvida é em relação a outros casamentos e outros filhos. Digamos aí que um pai paga uma pensão para um filho que ficou com a mãe, e essa mãe tem outro casamento, essa mãe se casa com outro. O pai tem que continuar pagando pensão para aquela criança e vai viver com aquele padrasto? E a resposta é sim, e para mim até óbvia, porque a criança é dele e não do padrasto. Então a obrigação de pagar a pensão vai continuar existindo, independentemente da mãe ter se casado, independentemente de a mãe ter sido casada inúmeras vezes ou o pai também ter se casado com outra. E o mesmo vale para outros filhos, né? Digamos ali que você está recebendo pensão do seu ex-marido e esse marido se case com uma nova mulher e tem outros filhos com aquela mulher. O seu filho vai continuar recebendo pensão, ou agora, porque o seu ex-marido tem uma nova família, ele pode se desobrigar de pagar a pensão para esse filho? E a resposta é não, porque, enfim, o filho é dele. Sempre que você tiver um filho e você se separar, você vai ter que continuar pagando pensão, independentemente se você se casar, independentemente se a mãe daquele filho se casar com outro. A obrigação sempre vai continuar existindo até os 18 anos ou 25, como eu havia dito para vocês. Agora, se uma vez lá atrás, no passado, um juiz determinou que o seu pai ou sua mãe te pagasse pensão, mas você nunca foi atrás para receber isso, você deixou os anos passarem aí e você não foi atrás para cobrar isso, e você ainda é menor de idade, você pode sim cobrar por todos esses anos anteriores. Então, reformulando aqui para você entender melhor. Se você tem um filho que é menor de idade e ele nunca recebeu pensão, mesmo que lá no passado o juiz determinou que o pai da criança pagasse pensão, você pode sim receber a pensão retroativa de todos esses últimos anos, desde que a criança ainda seja menor e desde que haja uma decisão judicial lá no passado ordenando o pagamento dessa pensão. Agora, se você já tem 18 anos, o prazo para pagar a pensão prescreve em 2 anos.
Como assim? Se você já tem 18 anos e você quer continuar recebendo pensão, por exemplo, mas já faz 5 anos que o seu pai ou sua mãe não te paga a pensão, você só vai ter direito de cobrar essa pensão dos últimos 2 anos. Então a gente está em 2021, eu tenho 18 anos, eu tô indo para a faculdade, eu vou continuar recebendo pensão porque eu somente estudo, mas o meu pai não me paga essa pensão desde 2015. Eu só vou ter direito de receber, de cobrar a pensão de 2020 e de 2019. O prazo é sempre 2 anos para quando a pessoa é maior de idade, para quando ela já é capaz, porque os absolutamente incapazes sempre terão direito de cobrar a pensão do pai que nunca pagou, desde que haja uma determinação judicial lá atrás. E a última dúvida aí que surge sobre o mesmo assunto é em relação às pensões retroativas atrasadas. Existe um prazo para ser cobrado as pensões? Tem como eu exigir pensão de um pai que nunca me pagou? E a resposta depende. A gente tem 3 hipóteses, 3 casos sobre esse assunto. Digamos que você acabou de conhecer o seu pai e esse pai nunca te pagou uma pensão e você já tem 18 anos. Tem como você cobrar essas pensões desses anos que ele nunca te pagou? A resposta é não, porque o seu pai nunca foi obrigado a pagar essa pensão para você. Não tem como a gente exigir o pagamento de uma pensão retroativa se nunca foi determinado por um juiz que esse pai ou que essa mãe pagasse isso para você. Então, se nunca houve uma decisão judicial ordenando lá atrás, no passado, que o seu pai ou sua mãe pagasse uma pensão para você, não tem como você exigir isso agora. E para terminar esse vídeo, eu vou tentar fazer um resumo aí de tudo que eu falei para que não fique nenhuma dúvida. Primeiro, uma pessoa só pode ser obrigada a pagar uma pensão se um juiz assim determinar ou se ela fizer um acordo com a mãe, com a genitora daquela criança. Então, sempre que você quiser cobrar uma pessoa para pagar a pensão, você vai ter que contratar um advogado, procurar a defensoria pública, levar isso para um juiz, analisar a sua situação e determinar o valor e determinar que a pessoa pague a pensão, ou você pode fazer um acordo, e esse acordo tem que ser por escrito e assinado por 2 testemunhas, constando lá o valor da pensão, a forma de pagamento e etc. Segunda coisa, se você é quem paga a pensão e você não tem mais condições de pagar, você pode procurar a defensoria pública ou um advogado, entrar com a ação revisional de alimentos e pedir que o valor da pensão seja diminuído ou que seja exonerado. Agora, se você é quem recebe a pensão e você precisa receber um valor maior por causa das necessidades da criança, você pode entrar com a mesma ação e pedir que o juiz determine o aumento do valor da pensão que você já recebe. Terceira coisa, se o pai, a mãe, o genitor, o alimentante não tem condições de pagar, você pode cobrar os alimentos, você pode pedir pensão para os avós da criança, para os seus sogros, enfim, você pode pedir que o juiz determine que os avós paguem ou outros parentes que estejam aí em linha ascendente ou colateral. Quarta coisa, a falta de pagamento enseja prisão, como eu disse para vocês, num prazo de 30 a 90 dias, e também a exoneração de bens atendido aqueles requisitos que eu falei lá atrás para vocês. Quinta coisa, você pode receber como regra pensão até os 18 anos ou até a data da sua formatura ou os 25 anos, o que vier primeiro, como eu havia dito para vocês. Por fim, o fato de um dos genitores aí daquela criança que recebe a pensão se casar com outras pessoas ou tiverem outros filhos, não vai tirar a responsabilidade, a obrigatoriedade deles de continuar pagando a pensão para aquela primeira criança, para aquele primeiro filho que eles tiveram. Por fim, uma coisa que eu acho importante lembrar e falar é que a pensão alimentícia é sempre para criança. O juiz sempre vai olhar para a criança, vai olhar para as necessidades da criança. A pensão não serve para suprir o gasto da genitora, do genitor. Então a gente sempre tem que ter bom senso antes de mover um processo judicial, antes de procurar a defensoria pública, porque o interesse é sempre da criança, não são os seus interesses que vão fazer o juiz determinar o pagamento da pensão. Você tem que sempre comprovar os seus rendimentos, né? E você tem que sempre comprovar a necessidade, os gastos que você tem com a criança para que você possa receber pensão. Sempre que a gente trata desse assunto, também envolve guarda compartilhada, direito de visita, etc. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a qualquer dessas coisas, vocês podem deixar aqui nos comentários ou entrar no meu Instagram, que é @lucasportela, e me mandar um direct que eu respondo dúvida de muita gente sobre isso. Inclusive, tem um destaque lá no perfil falando sobre guarda compartilhada, visita, pensão, etc. E se você gostou desse vídeo e eu puder te ajudar de alguma outra forma, eu só peço que você curta o vídeo, que você se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo que eu produzo por aqui. E eu espero que de coração vocês tenham gostado desse vídeo e eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Meu nome é Lucas Portela e eu ajudo pessoas a exigirem e entenderem melhor os seus próprios direitos. Até o próximo vídeo.